Olá, boa noite, colegas médicos, colegas médicas. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, mais uma aula ao vivo em que compartilhamos conhecimento que salva vidas. E hoje a gente tem uma live super especial, que é uma live em colaboração com o Dr. Pedro. E a gente vai falar sobre ultrassom beira-leito, como que o ultrassom pode ajudar a gente no diagnóstico diferencial de pacientes com choque. Opa, ele já entrou por aqui, gente, é o Vexus Ensino. Sigam Vexus Ensino. Doutor Pedro, boa noite a todos. Vamos dizendo aí, gente, vocês são médicos, estudantes de medicina, vocês já estão na emergência, já manejam pacientes graves. Opa, deu certo. Opa, boa noite. Boa noite, Pedro, que saudade. Como é que você tá? Rapaz, hoje vai ser um papo de comadre e compadre aqui, né? Olha, eu falo que eu sou amigo da Raíra antes da fama. Antes dela ter virado esse fenômeno aí da cardiologia brasileira. Eu falo para ela que ela é a Beyoncé da cardiologia do Brasil. Fico lisonjeada. Demais, sabe? Eu coloco no meu currículo pessoal. Sou clínica médica, cardiologia, papapá, POX. Sou amigo pessoal da Raíra. Gente, o Pedro é um amigão, a gente trabalhou juntos em UTI cardiológica de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Quando eu fui para esse serviço, ele já estava lá, então aprendi muito com ele, parceirão aí, diarista junto comigo. Foram bons tempos, hein? Corridos, mas muito bons. Foi bom demais, ô louco. E a Muito bom. live hoje é super especial, né? Porque a gente tem essa presença da doutora Raíra aí, né? Para falar de um dos temas que a gente mais gosta de falar, né, Raíra? Sim, mas, Choque. rapaz, é super especial que temos a sua presença, mas, rapaz. Muito bom. Pedro, se É, apresenta aí para a galera, fala do Vexus, fala do deixa eu me curso, onde você quer fazer apresentar o aqui. curso, como Bom, é que meu nome é, faz. para quem não me conhece, né, para os colegas que já nos seguem aí, né, a maioria me conhece já, né? Eu sou o Pedro Franzon, sou médico cardiologista, um dos sócios da empresa Vexus, né? Juntamente com o Ian, que não pôde estar aqui hoje, né? Ele está num evento familiar, vai fazer falta, né? E nossa empresa hoje, ela é uma empresa que oferece cursos, né, de emergência, UTI e ultrassonografia point of care, que é o nosso carro-chefe aí, né? E vamos discutir hoje mais com uma pessoa super especial para a gente, faz parte da nossa vida, nossa história aí, que é a doutora Raíra Pureza. Se Muito apresenta bom. para a galera da Vexus aí, Raíra. Boa, gente, prazer. Para quem não me conhece, eu sou Raíra Pureza, sou do Piauí, moro em São Paulo e sou cardio-intensivista, né? Hoje a gente tem cursos também, tem a pós-graduação de cardiologia, a mentoria domínio emergências cardiológicas. Então vamos lá, façam meus cursos, o curso do Pedro, passam para vocês ficarem, ó, 100% no plantão. Excelente, excelente. Vamos começar falando de paciente grave, então, Raíra, que é o que mais a gente Ó, sabe fazer, né? Não? é o nosso dia a dia, né? É o nosso dia a dia. Raíra, conta pra gente, né? Vamos falar hoje a nossa live. Eu queria até pedir para todos que estão nos seguindo aí, já manda os aviãozinhos, né? Já. Manda os encaminhamentos para os colegas aí, que hoje o tema é quente, né? Nós vamos falar de não só de choque, né? Como de paciente grave no choque. E ultrassonografia point of care no choque, que é uma coisa super discutida hoje, né? A gente vai falar do protocolo também do manejo do choque, né? Como identificar o choque e como identificar por intermédio da ultrassonografia. Nós temos um protocolo específico para isso, que é o protocolo RUSH. Já compartilha com todo mundo aí que o assunto é quente. Exato, gente. Esse conhecimento aqui que a gente traz é conhecimento beira-leito prático no ponto de você usar no seu plantão. Então, quando eu, Pedro, a gente ensina alguma coisa para algum médico e esse médico com esse conhecimento salva vidas, a gente está salvando vidas através dessa pessoa. E você, quando você assiste aqui, quando você compartilha, seu colega aprende, salvou uma vida com o que ele aprendeu, você está salvando vidas também através dessas pessoas. Então, vamos lá, que é sobre isso. Excelente. Raíra, por falar, como a gente vai falar sobre choque, né? Fala pra gente, essa é a grande dúvida, né? A gente trabalhando com residência, com ensino, né? É uma dúvida que surge muito, né? Foi uma dúvida que para mim ficou por muito tempo, né? Choque. Como é que eu defino o choque? Todo paciente chocado, ele necessariamente ele é hipotenso? O choque envolve hipotensão? Excelente. Então vamos começar do começo, né?
Gente, choque, a definição básica ali do choque é falência circulatória. Então, é uma falência circulatória e a ponto de que não estão chegando nutrientes, oxigênio para as células e os tecidos. E aí você tem uma mudança de metabolismo de aeróbio para anaeróbio e produção de lactato. Por isso que tem aumento de lactato. E o choque, nem todo paciente chocado está hipotenso. Na verdade, a gente tem que diagnosticar o choque muito antes disso, porque quando o paciente está hipotenso, a gente já tem um choque manifesto. Tiveram vários outros sinais antes de que esse paciente estava em falência circulatória. E falência circulatória, gente, pode ser por falência da bomba. Então, o paciente infarta, faz um choque cardiogênico. É a bomba que não está dando conta de fazer essa circulação acontecer. Ah, pode ser porque o paciente perdeu sangue, o choque hipovolêmico hemorrágico. Então, alguma coisa aí nesse circuito que tem que ser perfeito, tem que ser fechado, tem que funcionar muito bem, integrado. Alguma coisa aconteceu para ter essa falência circulatória. Não entendo falência circulatória só como choque hipovolêmico, pelo amor de Deus. Né? Pode ser uma falência de bomba, pode ser um choque distributivo, a gente vai falar disso ainda. Mas alguma coisa deu errado que esse sangue não está chegando adequadamente para os tecidos, né, para as células, e aí você tem a mudança do metabolismo aeróbico para o anaeróbico. Então, na verdade, acontecem várias coisas antes do choque. Primeiro, a manifestação ali, o paciente fica taquicárdico. A taquicardia é bem sensível, pouco específico, muitas coisas causam taquicardia, né? Inclusive, febre, delírio, dor, né? Mas é o comecinho ali na macrohemodinâmica, porque na microhemodinâmica eu já falei, o lactato está aumentado, né? Então, tem várias etapas antes, né? Quando a gente vai avaliar a macrohemodinâmica do paciente, que são aqueles sinais vitais, aquilo que você vê que não é o laboratório que te mostra, você vê que o paciente pode ter, por exemplo, tempo de enchimento capilar prolongado, que está muito relacionado com o aumento de lactato quando a gente vai dosar. Você vai ver que esse paciente faz oligúria, o rim já tranca logo. Então, esses são os primeiros sinais, né? Taquicardia, oligúria. E aí você vai começar a ver, o paciente pode ter alteração no nível de consciência, pode ter tempo de enchimento prolongado, e depois ele chega na hipotensão. Então, quando ele está hipotenso, faz tempo que ele está chocado, gente. Faz tempo. Não dá pra gente diagnosticar choque só pela hipotensão, pelo amor de Deus. Então, se eu pegar um paciente hipotenso, eu já passei muito do time de diagnosticar um choque num paciente, né? Do paciente crítico, né? Então, ele já estava com sinais bem antes que eu não identifiquei. Se eu identificar apenas pela pressão arterial, certo? Exato, porque aí a gente vai estar pegando o choque já com tempo de evolução, né? Então, a gente tem que pegar outros sinais que são mais sensíveis. A hipotensão ali, digamos que é até mais específica, né? Mas é bem menos sensível. Já acontece com o choque já evoluindo mesmo. E qual que é a importância de eu pegar um choque na fase inicial? Tem diferença de eu pegar um choque na fase inicial, na fase mais tardia, por exemplo, com já a hipotensão instalada, né? Qual que é? Qual é a vantagem? Nossa, todas. Então, a gente vai falar ainda dos tipos de choque, na verdade, mas qualquer choque que você pega ali, que você faz o diagnóstico nas fases iniciais, você entra com as medidas, esse paciente vai ter maior chance de sobrevivência. Vou dar um exemplo que é muito comum para todo mundo, em toda UTI, né? Não tanto na nossa UTI CARD, mas mais UTI geral e tudo. Choque séptico. Todo mundo sabe que a sepse tem ali aquela golden hour, aquela primeira hora que você não pode atrasar as medidas, né? A gente já fala de golden hour até no choque cardiogênico agora, né? De identificar precoce e tudo mais, é outra história. Mas, enfim, todo choque, se você identifica precocemente, você já entra com as medidas, aí você vai tanto estabilizar seu paciente quanto buscar a causa e reverter. E você tem muito maior chance desse paciente sobreviver. Então, quanto mais evoluído está o choque, todos os tipos de choque, vários trabalhos mostrando isso, maior a mortalidade, né? Eu vou dar um exemplo aqui, puxando a farinha para o nosso saco, né? Choque cardiogênico, tem aquela classificação nova da Sky, nova sim, 2019, que é o choque que tem os estágios A, a piramidezinha, né? A, B, C, D e E. Quando a gente tem, já foi mostrado em vários trabalhos, quanto maior o nível do choque, mais o paciente tem mortalidade. Então, o que é esse ABCDE? Ah, gente, é um paciente em risco de choque. Então, vê, ele é tão assim que se o paciente chegou com infarto anterior extenso, eu já tenho que saber que ele tem risco de choque cardiogênico. Se o paciente, né, se o paciente já tinha um infarto prévio e está infartando outro aparelho, eu tenho que saber que ele tem risco. Ele pode estar 100%, mas ele é classificação A, porque eu tenho que ficar de olho nesse paciente. O B é o paciente que começa a ter ali sinais de hipotensão relativa, taquicardia, mas ainda não tem aquela hipoperfusão clássica. E o C é o choque clássico. Tem hipoperfusão, tem aumento de lactato.
O D é o paciente que está com falências medidas iniciais do C, aqui é em choque cardiogênico, tá, gente? E o E é o choque extremo refratário a tudo. Então, é óbvio que quanto maior o nível, maior a mortalidade, e assim, foi mostrado por vários trabalhos. Então, todos os choques, deu o exemplo do choque cardiogênico, choque séptico, mas todos os choques, você tem que identificar o começo, porque é onde dá tempo de você salvar a vida desse paciente. Onde eu consigo alterar prognóstico, né? Excelente. E como é que eu faço? Uma vez que eu diagnostico esse choque, preferencialmente na fase inicial, né? Como que eu faço o manejo desse choque, né? Como é que eu vou manejar o choque na sala de emergência? Aí Tem diferença do muito... tipo de choque? Tem. São duas coisas que a gente vai falar junto já, né? O tipo de choque e o manejo inicial. Então, gente, até na mentoria a gente tem umas aulas que eu faço tipo simulação realística online. E é engraçado o começo e o final dos alunos, como eles aprendem, porque treinamento é isso, né? Eles entram no seu curso de hipótese e saem muito mais treinados. Então, a mesma coisa lá na mentoria. E aí, tem um paciente hipotenso. E é muito engraçado que a cabeça de todo mundo é muito assim. Ah, tá hipotenso. A gente já discutiu que choque a gente diagnostica antes de hipotensão. Mas quando as pessoas veem um paciente hipotenso, todo mundo pensa assim, vou fazer volume. Ah, não respondeu, vou fazer nora. Gente, tá errado. Porque você está tratando o número, o sinal vital que está ali na sua frente. Na verdade, o manejo do choque inclui classificar o tipo de choque. Porque imagina que é um choque cardiogênico. O cara tá lá com um gesto, turgência jugular, edema membro inferior, aí tu tá falando lá, volume. É tudo que tu não pode fazer. É a única coisa que não pode fazer, né? Então, gente, aí o paciente não responde, ou piora, porque vai piorar com o volume, não responde na hora que a pessoa vai pensar, será que choque que é esse que não responde? Gente, não pode ser assim o raciocínio. O raciocínio é a primeira coisa identificar qual é o tipo de choque. Então, eu falo muito com os alunos, às vezes o paciente está hipotenso, meu filho, hipotensão é um choque extremamente manifesto, já é evoluído ali, a gente já perdeu tempo, então vamos agir. Então, vamos diagnosticar antes, né? E aí, quando eu vi esses sinais iniciais de choque, que na macrohemodinâmica a gente já falou, né? Taquicardia, alteração de nível de consciência, tempo de enchimento prolongado, oligúria, anúria. E na microhemodinâmica a gente vê aumento de lactato, vê acidose metabólica, então a gente vê tudo isso. E aí você viu o choque, a primeira coisa é classificar. Esse choque é um choque o quê, né? Raíra, é um choque hipovolêmico mesmo. É um paciente que teve um acidente automobilístico, deixou 1,5 litro de sangue no asfalto. Pô, é um choque hipovolêmico hemorrágico. Classifiquei. Então, sim, eu vou fazer aqui. Até posso fazer o volume enquanto chega o sangue, mas ele vai precisar de sangue. Então, vê que até para o hipovolêmico hemorrágico, só fazer soro e nora tá errado. Então, você vai classificar, vou estancar o sangramento, vou corrigir, né? E vou dar sangue para esse paciente. Então, é uma coisa. Não, Raí, eu olhei para o paciente, gente, olha, qual é a dúvida desse tipo de choque? Infarto com supra anterior extenso que chegou 48 horas depois, não foi reperfundido e está chocado. É óbvio que é um choque cardiogênico, gente. Sim. Entendeu? O paciente lá, estertor crepitante, é um choque cardiogênico. Não posso fazer volume, ele está hipervolêmico. E outra, a noradrenalina é deletéria no choque cardiogênico. Então, pode ser que a gente precise usar um mal necessário, mas não é por aí que a gente vai começar. Esse paciente está precisando de inotrópico, de dobutamina, ele está precisando ser reperfundido. Então, né, eu tenho que estabilizar o paciente do jeito certo, choque cardiogênico, é dobuta que ele precisa. Sim. Buscar a causa e reverter, senão não vou tirar o paciente do choque. Sim. Né? Sim. Então, a etiologia define muito a terapêutica para o tipo de choque, né? Total. E falar nisso, Raíra, fala pra gente um pouquinho dos tipos de choque, né? Porque tem vários tipos, né? E a gente sabe que tem terapêuticas diferentes para cada tipo, né? Quais são os principais tipos de choque aí que a gente encontra no pronto-socorro e na emergência? Bom, então eu já falei 2 aqui, né? Que foi o choque hipovolêmico, né? O paciente chega em choque hipovolêmico, é volume mesmo e tudo. Falei do choque cardiogênico, até só para concluir um pouquinho esse tratamento inicial do choque cardiogênico. Por que a nora é deletério? Gente, imagina, o ventrículo esquerdo aqui. Na verdade, ele contrai assim, mas eu vou fazer assim para ficar mais didático. Ventrículo esquerdo está contraindo mal, porque ele está em falência por infarto. E aí a gente tem a aorta aqui, que vai representar a resistência vascular do corpo todo. Então, imagina, quando a gente faz noradrenalina, a gente faz vasoconstricção. Então, vai aumentando essa pressão contra o qual o ventrículo esquerdo vai jogar o sangue. Então, aumenta a pós-carga. É ruim. Já a dobutamina é um inotrópico, vai fazer ele contrair mais. Então, vai começar pela dobutamina. Na verdade, os dois
são deletérios, mas são mal necessários. A gente começa pela Sim, sim. dobuta. Ah, Raíra, o paciente está com pressão 6/3, 60/30. Pô, vou precisar da nora. É um mal necessário, mas eu preciso manter perfusão de órgãos, né? Aham, Até aí, otimizar a sim, dobuta e sim. tudo mais. Então, o choque cardiogênico seria por aí. Uhum, Certo. Então, choque hipovolêmico, choque cardiogênico. A gente tem um choque distributivo, tá? O choque distributivo, dentro dele tá qual? Tá? Quais estão? Choque séptico, choque uhum. anafilático, choque neurogênico. Na UTI cardio, a gente tem muito a vasoplegia pós-SEC, né? Pós-circulação Circulação, né? extracorpórea, quando o Aham, tempo de SEC é prolongado. Então, choque vasoplégico. E aí, esse paciente precisa de volume, na hora de reverter a causa. E a gente tem o choque obstrutivo. O choque obstrutivo é aquele que eu percebo muito na prática as pessoas se embananarem, porque vê uma hipotensão, faz volume, na hora não melhorou. Aí fica, meu Deus, que choque é esse que não melhorou? Que choque é esse que não aham. melhorou? Então a gente tem alguns choques obstrutivos que são pneumotórax hipertensivo, o TEP é um choque obstrutivo e o tamponamento cardíaco. Então esses são choques obstrutivos, que aí não vai adiantar você fazer na hora o volume, você vai ter que resolver a causa, né? Aham. E é muito interessante que essas causas de choque obstrutivo, né, é aquela coisa, são causas potencialmente reversíveis, né, de maneira, inclusive, muito rápida. Um tamponamento cardíaco, por exemplo, uma pericardite sem tese, né, você consegue reverter de maneira praticamente imediata o choque, né? Nossa, Porque é você muito tirou a causa lindo isso, obstrutiva. né? A gente se sente útil de verdade, né? Lembra aquela função de Marfan que a gente fez juntos Lembro lá quando a demais. gente tava... Né? Gente, E é é muito lindo, porque automático, né? assim, é automático, tipo assim, a paciente. É que é mais difícil você ter essa situação, né? Mais fácil a pessoa ter pneumotórax, essas coisas. Mas, cara, Sim, a sim, paciente sim. estava ali, rebaixando, dispneica, ficando mais hipotensa. A gente entrou lá, fez a punção, a gente entrou juntos, fez a punção. Na hora que a gente ia tirando o líquido, ela ia aumentando a pressão na hora. É muito bonitinho. Muito lindo. É muito bonito, porque é uma coisa imediata, né? Você tira líquido do saco pericárdico, a pressão sobe, né? Passa um tempo, esse líquido se refaz, começa a cair de novo, né? Então, assim, é uma coisa muito bonita. Por isso que o diagnóstico, né, etiológico do choque é muito interessante fazer. Porque imagina, eu ia colocar nora nesse paciente, né? E nada, né? E aí entram muito poucos, né? Por os choques obstrutivos, então, o POCUS, gente, Point of Care, né? Ultrasound, sei lá, ultrasound. Que Ultrassom, é Point of Care. ultrassom, ultrassound. Ultrasound, obrigada. O POCUS é ultrassom, Beralito. Então, para os choques, principalmente, para todos os choques ele vai ajudar, mas o obstrutivo você botou e diagnosticou, é muito lindo. Exato. Outro, o paciente com TEP, aí você tromboliza, ele melhora a pressão, melhora a dispneia. E o pneumotórax, que eu acho que é mais fácil de vocês já terem vivenciado, mas é muito lindo também. O paciente em franca insuficiência respiratória, a pressão caindo, você furou ali, saiu, aí ele vai respirando mais devagarzinho, mais confortável, a pressão vai subindo. É muito, muito gostoso, né? Demais, Assim, é uma massa, demais. mas muito bom. Bom, agora eu vou fazer pergunta. Como que o ultrassom, doutor Pedro, pode me ajudar a fazer o diagnóstico etiológico desses choques? Pois é, essa é uma questão muito importante, porque o ultrassom, o advento da ultrassonografia, ele mudou muito a forma como a gente faz diagnóstico e faz terapêutica também, né? Porque além dele conseguir fazer essa identificação da etiologia do choque de uma maneira muito mais versátil, né? Porque antigamente, né? Antigamente não, até hoje em dia, né? A ultrassonografia não tá, já é muito popularizada, mas não tanto quanto deveria, né? Muitos diagnósticos desses choques, eles eram e são ainda feitos, né, nos locais onde o POCUS ainda não chegou, por meio de exames de imagem estáticos, né? Então, tomografia, ressonância magnética, né? E a gente que trabalha com emergência sabe que nem sempre, né, o paciente está estável o suficiente para ser transportado para um serviço estático de diagnóstico por imagem, né? E aí a ultrassonografia ela entra, né, como um coringa, né, nessas situações, onde eu consigo fazer um diagnóstico por imagem da etiologia de um choque que vai mudar radicalmente, como você falou, né, a terapêutica desse choque de uma maneira muito rápida e à beira-leito, né? Essa é a grande diferença, né? Então, você conseguir fazer o diagnóstico à beira-leito numa situação onde um paciente não tem condição para o transporte e eu consigo fazendo a beira-leito de uma maneira mais rápida, mais precisa e eu consigo estabelecer um tratamento, né, mais rápido e com um prognóstico muito mais eficaz, né? Já que eu não demorei tanto, demorei 1 hora e meia para ir para a tomografia para descobrir que o cara tem
um choque secundário, uma condição obstrutiva secundária no pneumotórax, né? Eu não demorei 1h30 para descobrir que ele tem um choque obstrutivo secundário, uma embolia pulmonar, né? Então, eu já consigo estabelecer o diagnóstico ali, a beira-letra, e estabelecer a terapêutica, né? Excelente. E o TEP é muito roda na mão, né? Tem até a diretriz europeia de TEP, ela traz que paciente com TEP tem que, claro, o diagnóstico clássico é pela tomografia, né? Protocolo TEP, mas se o paciente estiver instável e você conseguir fazer um eco beira-leito, vendo que o VD está aumentado, e aí você pode trombolizar com tranquilidade esse paciente. Então, assim, é muito roda na mão. Hoje mesmo teve o ecocardiografista que passou também, mas eu passei um ultrassom beira-leito num pós-operatório de cirurgia cardíaca que tinha coleção, tinha tamponamento, mesmo Olha ali só, em dreno. Então é uma coisa, o olha só. paciente chocou, e aí, né? Então a gente vai juntando várias, não é só isso, tá, gente? Tem várias informações que a gente junta, né? Por exemplo, o TEP é um choque de pulmão limpo, né? Então o focus vai estar limpo ali e tudo Sim. mais. VT Aham. aumentado, cava aumentada, mas é isso. Bom, doutor Pedro, deixa eu perguntar um negócio para você. Me explica para a galera aqui a origem do protocolo Rush. Pois é, esse protocolo, né, inclusive motivou aí a nossa discussão, né? Foi um protocolo que surgiu lá em 2012, né? Então a ideia, a ultrassonografia de uma forma geral, quando ela começou a ser mais divulgada, né, começou a virar rotina de uma forma geral para os ambientes de emergência e UTI, ela não era feita de uma maneira protocolar, né? Então a gente sabe que o exame ultrassonográfico, né, para que ele seja bem feito, né, o profissional que vai fazer, ele precisa de uma certa experiência, não só para captar, como para interpretar a imagem, né? E isso demanda tempo, né? Então, por isso que criou-se vários protocolos ultrassonográficos para que esses exames sejam feitos de maneira protocolar, né? Você seguindo um protocolo muito bem delimitado, você não perde nenhuma avaliação importante para a definição do seu diagnóstico e também não perde tempo, porque você está seguindo um algoritmo, né? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, né? De forma a otimizar o seu tempo, otimizar o diagnóstico, otimizar a etiologia e otimizar o tratamento, né? Então foi nesse cenário que surgiu aí, né, um protocolo ultrassonográfico para a identificação do choque, né? Não só para identificação, como para identificação da etiologia do choque. Qual é a causa do choque, né? E aí surgiu o protocolo Rush, né? E é um protocolo muito bonito, né? Que, inclusive, eu até recomendo todo mundo a ler o artigo oficial em que foi publicado, em que foi expresso esse protocolo, né? Para toda a comunidade científica. Porque os autores, lá em 2012, eles compararam um corpo humano em choque, né? Como uma máquina, como um carro em mau funcionamento, né? Cuja investigação desse mau funcionamento deveria passar obrigatoriamente por 3 pilares investigativos, né? E o primeiro pilar seria a avaliação do motor do carro, né? O motor dessa máquina, né? Que seria uma analogia aí ao nosso motor humano, né? O nosso coração, né? Então, a gente precisaria, primeiro de tudo, um paciente em choque, um carro em mau funcionamento. Eu preciso saber o quê? Se o problema não está no motor, né? Se o problema não está no coração. Se o problema não está aí, como a doutora Raíra explica brilhantemente para todo mundo, se não é um choque cardiogênico, né? O segundo pilar é avaliar o tanque desse carro, o tanque dessa máquina, né? Fazendo uma analogia direta ao que? As nossas reservas volêmicas, né? A quantidade de líquido circulante que tem nesse corpo. Será que o meu carro está em mau funcionamento, né? Está em choque, porque não tem combustível nesse carro? Será que eu não abasteci esse carro? Será que eu não tive uma reposição volêmica adequada, né? Nos casos em que existe uma desidratação intensa, principalmente para os pacientes idosos que têm restrição de locomoção, que não têm acesso à água, né? De repente pega uma infecção gastrointestinal, tem diarreia, tem vômito, perde líquido e não consegue repor, né? É uma causa em que o tanque está vazio porque não foi reposto, né? Será que o tanque está vazio porque o tanque está furado, né? E aí a gente faz analogia direta ao quê? Ao sangramento corpóreo. Será que meu tanque não está enchendo simplesmente porque o tanque está furado? Será que os meus vasos sanguíneos estão com algum tipo de sangramento que não faz com que o meu tanque permaneça cheio, né?
E o terceiro questionamento, será que existe alguma condição que faz com que o meu tanque não consiga encher, né? Será que, fazendo uma analogia direta com o choque obstrutivo, né? Será que existe alguma condição que impede o meu tanque de ser preenchido adequadamente, né? Como nos choques obstrutivos, onde eu tenho um tamponamento cardíaco, um pneumotórax hipertensivo, que exerce uma pressão tão grande no meu coração que o coração na diástole não consegue encher. Eu não consigo fazer o meu enchimento diastólico, né? Então, esse é o questionamento, né? Primeiro, eu vejo o motor, né? O coração. Segundo, eu vejo o tanque, né? Eu vou ver se meu tanque está vazio, né? Se ele está furado ou se ele não está enchendo adequadamente porque está impedido de alguma forma. E o terceiro pilar é ver os canos do carro, os canos da máquina, né? Será que o carro não funciona adequadamente porque os canos estão lacerados, estão quebrados, estão rompidos ou estão entupidos, né? Fazendo uma analogia direta aí ao nosso sistema vascular, né? Será que o nosso sistema vascular arterial e venoso, né, não está entupido? Será que eu não tenho uma trombose venosa profunda? Será que eu não tenho uma laceração arterial importante? Será que não tem uma dissecção de aorta? Será que não é isso que está fazendo o choque? Né? Então, eu acho interessante a forma como eles colocaram isso, porque eles trouxeram a analogia de uma máquina. Então, fica bem lúdico, né? Fica uma maneira bem fácil da gente memorizar e até cumprir o algoritmo, né? Porque é aquela coisa clássica e muito fácil de seguir, né? Eu tenho que avaliar 3 pilares: bomba, tanque e cano. Bomba, tanque e cano. Bomba, tanque e cano. Então, são esses passos que eu tenho que avaliar. Não posso terminar o protocolo sem ver a bomba, sem ver o tanque e sem ver o cano. Sensacional. Assim fica impossível esquecer, né, gente? Vocês estão anotando criaturas de Deus. E, cara, sensacional. Ficou muito, muito claro, né? Muito didático a forma que você trouxe. E explica pra gente, então, cada um desses passos, como é que faz. Como é que é? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo do protocolo Rush é justamente a bomba, né? Então, o que eu preciso ver na bomba? Então, a insolação que eu vou fazer para ver a bomba é a insolação cardíaca, né? Que é com probo setorial, que eu vou ver o meu coração, né? Então, a ideia é ver vários passos do coração, né? Então, primeiro, eu preciso ver se não tem uma insuficiência ventricular esquerda, se não tem uma insuficiência ventricular direita, como é que está a função do meu ventrículo esquerdo, como está a função do meu ventrículo direito, né? E existe em ultrassonografia algumas formas da gente avaliar isso, né? Para avaliar função ventricular esquerda, né, eu posso avaliar subjetivamente, né, pela forma como o meu ventrículo esquerdo contrai, né? A ideia é que um coração normal, né, ele durante a sístole, ele espesse as suas paredes e reduz a cavidade ventricular, né? Se o ventrículo não está funcionando, não está contraindo dessa forma, eu tenho que ficar, né, de olho aberto, né? Segundo ponto, eu posso ver a função ventricular esquerda por onde? Pelo movimento do folheto anterior da válvula mitral, né? Então, eu vou acessar a minha janela paraesternal, o eixo longo, e vou ficar olhando como que a minha válvula mitral ela se movimenta durante a sístole e a diástole, né? Terceira forma de eu avaliar seria com os índices, né? MAPS, né? O que seria MAPS do ventrículo esquerdo, né? Seria a movimentação do plano do anel da mitral, do plano do anel da válvula mitral, certo? Então, o plano da válvula mitral, ele tem que sofrer uma locomoção durante a sístole e a diástole. Eu tenho uma locomoção, tenho uma movimentação esperada para tudo isso. Ventrículo direito. Como é que eu avalio o ventrículo direito? Eu posso avaliar pelo perfil de contração do ventrículo direito, como a gente falou anteriormente, e posso avaliar pela técnica TAPSE, né? Que seria a excursão sistólica do plano do anel tricuspídeo, né? Que é uma variação que a gente espera, né? Como um padrão normal. Então, qualquer variação que esteja abaixo daquilo que a gente considera como normal, né? A gente pode suspeitar de uma insuficiência ventricular direita, né? Então, para avaliar o coração, vejo meu ventrículo esquerdo, vejo meu ventrículo direito, e vejo também, super importante, ao exemplo que você citou, vejo se tem um derrame pericárdico muito importante a ponto de gerar um tamponamento cardíaco, que é uma das causas, né, da injúria cardíaca, aí pode ser uma das causas de choque obstrutivo, né, do meu paciente crítico, de uma forma geral. Segundo ponto, então, primeiramente, avaliar coração,
avaliar a janela paraesternal eixo longo, né? Paraesternal eixo curto, apical 4 câmaras, e depois a gente vai para a janela subxifoide, né? Subxifoide fica abaixo do apêndice tifoide. Eu continuo a avaliação do coração e também faço o início da investigação do segundo pilar investigativo, que é a avaliação da volemia, né? Avaliação do tanque, né? A gente sabe que a veia cava é uma das formas, né, de se avaliar a volemia mais comuns, né, mais populares, né, e que são mais presentes, né, no pronto-socorro e no ambiente de terapia intensiva, tá bom? Depois de volemia, né, eu preciso avaliar se a minha veia cava está muito fininha, está com um diâmetro muito pequeno. Eu preciso e devo suspeitar de hipovolemia como causa do choque, né? Mas essa hipovolemia, ela pode acontecer por diversas causas, como a gente falou. Pode ser que o tanque não está sendo cheio de forma adequada, ou pode ser que, né, o paciente está hipovolêmico simplesmente porque ele está tendo algum tipo de sangramento, tá? Então, nesse cenário em que o paciente tem uma veia cava sugestiva de hipovolemia ou tem sinais sugestivos de hipovolemia, eu preciso e devo investigar sangramento na cavidade abdominal. E o protocolo que a gente utiliza para investigar sangramento na cavidade abdominal é o protocolo FASH, onde eu vou acessar minha janela hepato-renal, espleno-renal, fungo de saco posterior, em busca de sangramentos na cavidade, né, abdominal. E o terceiro grande pilar, né, e para finalizar o nosso protocolo, seria a avaliação dos canos, né? Seria a avaliação do meu sistema vascular, tanto venoso quanto arterial, né? Então, eu vou avaliar lá no meu abdômen, né, se eu tenho alguma laceração da aorta, né? E eu vou acessar a minha aorta através do probe convexo ou probe setorial, avaliando todo o seu trajeto da aorta, né? Avaliando se tem alguma ulceração, se tem alguma dissecção, se existe algum sinal de aneurisma, né, na iminência de uma dissecção, certo? Para avaliar, porque tudo isso pode ser a causa, né, desse choque, né, relacionado à minha vasculatura. Outro ponto muito importante é avaliar os membros inferiores para finalizar o nosso protocolo, né? Por quê? Porque os membros inferiores, eles podem, né, podem ter o achado de uma trombose venosa profunda, né? E a gente sabe que trombose venosa profunda, né, juntamente, né, ela participa, né, do mesmo espectro da grande doença que é o tromboembolismo venoso. Uma pessoa que tem trombose venosa profunda tem uma grande chance de ter tromboembolismo pulmonar. Então, frente a um paciente que tem um choque, né, que tem o diagnóstico de trombose venosa profunda e que tem uma insuficiência respiratória, com um ventrículo direito dilatado, né, com sinais de insuficiência ventricular direita, eu preciso e devo suspeitar de choque obstrutivo secundário, uma tromboembolismo venoso, né? Secundário aí a um embolismo pulmonar e uma trombose venosa profunda. Basicamente é isso, são todas essas etapas. É muito difícil, né, a gente explicar ultrassonografia só falando, né? Você ensinando tá fácil demais. Muito bom, Pedro. E explica pra gente aí os 11 pontos do protocolo. Os 11 pontos. Então, primeiramente, né, a gente vai acessar a janela paraesternal eixo longo, paraesternal eixo curto, né? E a gente vai, para completar a investigação, a gente vai lá na janela apical 4 câmaras e depois a gente passa ali para a janela subcostal ou subxifoide, né? Continuando a avaliação cardíaca, a gente vai fazer a avaliação também pulmonar, né? Porque a gente sabe que se a gente encontrar linhas B no meu pulmão, né, isso pode me falar a favor de quê? De hipervolemia pulmonar. E a hipervolemia pulmonar também pode ser mais uma pista, né, para um choque cardiogênico que a gente sabe que pode cursar com o aumento das pressões, né, com uma congestão pulmonar importante. Então, eu vou lá para o meu ponto aqui na minha linha clavícula hemiclavicular, direita e esquerda, em busca de sinais de hipervolemia, né? Na sequência, após avaliar a veia cava, eu vou fazer o meu protocolo de busca de sangramento abdominal. Então, eu vou avaliar meu ponto, desculpa, o meu espaço hepato-renal e meu espaço espleno-renal, em busca de sangramento nessas regiões, né? E o meu espaço do fundo de saco posterior,
ou espaço vésico prostático, né? Tentando avaliar sangramento nessa porção abdominal inferior. Na sequência, eu vou fazer a avaliação de todo o segmento da aorta abdominal em busca de ulceração, laceração ou aneurisma de aorta em vigência, né, em iminência de dissecção. E para finalizar o protocolo, eu vou fazer a avaliação dos membros inferiores em busca aí de trombose venosa profunda, que pode sim ser a causa do choque, se tiver associado com uma insuficiência respiratória e sinais de insuficiência ventricular direita. É muita coisa, parece coisa pra caramba, mas na prática não é tão difícil. Não sei se foi claro, ficou alguma Foi dúvida? sim. É o passo a passo, né? E é bom ter um passo a passo, um protocolo, por todos os motivos que você falou, né? A gente tem que ter esse protocolo e também porque você não esquece, né? Então você vai fazendo a libera-leito e não esquece. Não pode ser aleatório, né? Senão Não, coisas vão passar. exatamente. A ideia de protocolar é justamente fazer um algoritmo, né, para que a gente não esqueça de nenhum passo e faça de uma maneira mais rápida, né, para chegar no diagnóstico de maneira mais efetiva e começar o tratamento, né, o quanto antes possível, né? Perfeito, perfeito. Galera, dúvidas? Vão mandando as dúvidas aí para a gente responder. Quem tem ultrassom disponível na sala de emergência, na UTI, conta aí pra gente. Eu tenho. Um probe cardíaco com tudo. No hospital que a gente trabalhava, a gente até brigava por esse ultrassom, né, Ira? As brigas continuam. É porque esse ultrassom, gente, ele fica na cardio, na UTI cardio. A gente tem os pacientes mais graves, da cardiologia, óbvio, né? Então, esse probe cardíaco, ele é muito disputado, mas agora tá com ultrassom na UTI geral também, então eles estão mais tranquilos. Dada a importância, né? Hoje todo mundo quer um ultrassom do lado, né? E faz muita diferença, gente, faz muita diferença. Inclusive, assim, disse que o exame físico agora é com ultrassom também, né? Armado, né? Não Exatamente. que a gente vai substituir o esteto pelo ultrassom, mas o ultrassom ele traz muitas informações. E só para citar um exemplo, por exemplo, quanto à congestão pulmonar, você pode me dizer assim, Raíra, mas doutor Pedro, doutora Raíra, para que eu quero ultrassom se eu posso auscultar? Se eu posso fazer um raio-x? Gente, o ultrassom ele é mais sensível. Então, a ausculta perde para o raio-x. Quantas vezes vocês não auscultaram o paciente, acharam que tinha pouco crepe e no raio-x estava lá um monte de crepe, um monte de congestão, de Exatamente. filtrado? Exatamente. Então, a ausculta perde para o raio-x e o raio-x perde para o ultrassom. O ultrassom ele é mais sensível. Não, e Então, principalmente para derrame pleural, né? A gente pega muito paciente com derrame pleural, né? Os derrames cardiogênicos, né? Então, assim, raio-x esconde muito derrame importante, né? Porque vai depender do posicionamento do paciente. Então, de e a gente repente, você nunca vê, faz olha. um perfil, né, na UTI, é só o AP ali, então esconde mesmo. Exatamente, exatamente. E às vezes, assim, ele engana não só para superestimar, como para subestimar também, né? Porque às vezes você vê uma imagem, né? Ah, tem um borramento esofênico esquerdo ali, né? Ok, mas não parece tão importante. De repente você põe um ultrassom lá, é uma coisa gigantesca. E às vezes você vê, né, um paciente com um pulmão todo velado, né? Mas é aquele derrame escorrido, né? Então ele escorreu na parte, né, na face anterior do pulmão, e aí ele realmente parece ser uma coisa gigantesca. E quando você passa o ultrassom, de repente não é, né? Não é aquela coisa toda, foi muito do posicionamento, né? Da forma como escorreu aquele derrame no pulmão, né? Então, de fato, assim, a ultrassonografia com a radiografia de tórax é o 7-1 do Brasil e Alemanha aí. Com 7 sendo a Alemanha, Não sendo fala isso ultrassom. que eu nunca superei. Esse 7 Ai, Deus. E, gente, o ultrassom, ele até poupa alguns exames. Porque, por exemplo, às vezes você tem um raio-x, a imagem não está bem definida. Aí você vai, passa o ultrassom, vê que era só um derrame, né? Então, não precisa nem levar aquele paciente para uma tomografia. Ó, Exatamente. a Giovana tem uma pergunta aqui. É possível diagnosticar TEP pelo ecocardiograma? Eu respondo, tu Pois é, responde. essa é uma dúvida. Você quer responder? Pode ser. É possível porque a gente tem os sinais indiretos, né? Então, assim, existem TEPs e TEPs, né? Então, tem o TEP que é subsegmentar, que não causa repercussão. E tem aquele TEP que é um TEP maciço, que causa choque, Sim. né? Que causa um choque obstrutivo. Então, esse TEP, quando você está com um choque, paciente em choque, você não sabe a etiologia, e aí você vai e passa ultrassom, né?
você vê que o VD está normal e tudo mais, é pouco provável que seja um TEP maciço como causa, porque o TEP maciço ele tem repercussão, é por isso que ele é um TEP maciço. Por que ele causa hipotensão? Porque o ventrículo direito, eu vou aqui fazer explicações lógicas, é possível ver o TEP sim no eco, a resposta é sim, a gente vai falar dos sinais, tá? Mas só para explicar, o que tem a ver, né, TEP com hipotensão? O ventrículo direito, ele é uma câmara que é acostumada a manejar volume. Pode vir volume do corpo todo, né? Vai para o átrio direito, depois o ventrículo direito, ele joga para frente. Mas ele não é acostumado com pressão. A resistência vascular pulmonar é muito baixinha em condições normais. E aí, quando você tem um TEP maciço, o ventrículo direito, coitado, além de manejar que o volume, ele vai ter que bombear o sangue contra uma pressão muito alta, que está obstruído ali. Ele entra em falência e aí ele fica distendido. Sim. Tem sinais também, né, que a gente sabe, mas ele fica distendido. E quem é responsável pela pré-carga do ventrículo esquerdo é o ventrículo direito. E o coitado tá jogando sangue direito para frente, o ventrículo esquerdo não recebe tanto sangue e joga pouco para frente e o paciente fica hipotenso. Explicando assim bem lúdico, né? Então, sim, dá para a gente diagnosticar o TEP pelo eco, principalmente aí quando a gente vê um VD que está do tamanho do VE ou maior que o VE, né? E às vezes você consegue até ver trombo no átrio direito, né? Exatamente. Era isso que eu até ia complementar, porque tem muito essa questão, né, da gente ter sinais indiretos. Só que, assim, quando o paciente, por exemplo, já tem uma insuficiência cardíaca direita, né, então ele já vai ter, né, um ventrículo direito mais dilatado, né, então a gente sempre fica na dúvida, né? Então, por exemplo, paciente que já tem um infarto de ventrículo direito, né, de repente ele já ficou com a insuficiência ventricular direita, então o ventrículo dele vai ser grande, né, ou um paciente tabagista, né, ou com hipertensão pulmonar muito importante, né, o ventrículo vai ser grande. Então, nesse cenário, né, a gente sempre fica na dúvida, né? Será o paciente está chocado, está com insuficiência respiratória, tem um VD grande. Será que esse VD grande é de agora, né? Ou esse VD grande já é crônico? Então, esse cenário é difícil, né? A gente, claro que é tudo isso que você falou, né? Correlaciona com a clínica e tudo mais, né? Tem uma janela, né? Tem duas janelas ecocardiográficas aí que a gente consegue bater o martelo e falar assim, cara, isso é TEP, né? Que é a janela supraesternal, né? Supraesternal transversa, né? Que essa janela a gente consegue acessar diretamente a artéria pulmonar, né? Se você vê então, se eu um tiver trombo ali, exatamente, às vezes dá para tem nem o que ver o falar, trombo. né? Tem nem o que falar, né? Se eu ver uma estrutura hiperecogênica na artéria pulmonar, né? Sugestivo de trombo, cara, eu posso falar que é TEP, né? Porque eu estou vendo um trombo na artéria pulmonar, né? E a artéria pulmonar vai diretamente para o pulmão. Então, ali eu posso bater o diagnóstico, bater o martelo, cara, é TEP. Nesse caso, é TEP, né? Ou quando eu também, na parasternal eixo curto, né? Então, às vezes, a depender de como eu angulo, eu também consigo acessar a artéria pulmonar, às vezes até mesmo na sua bifurcação. Trombo com a sua bifurcação, né? Então, se eu achar um trombo ali, um trombo ele vai ser representado ecocardiograficamente com uma estrutura hiperecóica, ou seja, branquinha, né? Se eu achar um trombinho ali, cara, TEP. Aí é TEP, né? Claro que frente ao paciente chocado, com insuficiência respiratória aguda, é TEP, aí não tem como falar. Os outros achados são mais indiretos, eles Tem o geram um McConnell pouco mais de dúvida. também, né? Tem o sinal de McConnell. O sinal de McConnell é um dos sinais mais específicos também, né? Que nada mais é do que uma hipocinesia da parede livre do ventrículo direito às custas de uma hipercontratilidade do ápice, né? Ou seja, o ventrículo direito está todo parado, mas o ápice, o bicho está batendo. Então, assim, ele bate paradoxalmente a contratilidade do ventrículo direito, o ápice bate muito bem. Então, ou seja, só o ápice bate bem quando todo o resto está parado. Né? Esse é um dos sinais mais específicos, né, de embolia pulmonar, sinal de McConnell, né? Mas eu confesso que o diagnóstico, por exemplo, no hospital cardiológico, né, o diagnóstico de embolia pulmonar, né, frente a uma população que é muito presente em insuficiência ventricular direita, ela fica um pouco mais difícil, né? Porque é um público que já tem um VD grande, né? Então, frente a uma insuficiência respiratória aguda, você fica na dúvida, esse VD já é grande, porque já vinha, né, com as suas câmaras dilatadas anteriormente, mas ele ficou grande agudamente, né? O bom então, é que o paciente entrou na UTI, a gente faz um eco, então é para a gente ter o de base, se ele, durante a evolução na internação, ele fizer isso, né? É verdade, exatamente. O ideal era isso, né? Todo paciente faz um POX básico ali, né?
Inclusive, Exato. eu sou um dos que advogam que no espaço do exame físico, logo abaixo, a gente precisa ter o espaço do exame ultrassonográfico. Perfeito. Ventrículo direito dessa forma, ventrículo esquerdo dessa forma, MAPSE, TAPSE, né? Septo interventricular, né? Para a gente ter um perfil, de repente, esse paciente passa mal, eu já sei como ele era antes, né? Para fazer o padrão comparativo aí. Ó, Giovana, obrigada pelas respostas, ficou bem esclarecido. O Helder mandou coraçõezinhos aqui, o Poco sempre vence. O Helder é um querido aluno da mentoria da pós e grande amigo, já somos grandes amigos, é da mentoria para a vida. Gente, só resumindo a resposta, então, existem os sinais indiretos, né? Às vezes você vê o trombo em outro lugar, o trombo ali no ato direito, às vezes você vê o McConnell, você que é nessa hipercinesia de ápice e o restante do ventrículo ali parado, aumento do ventrículo direito, então tem todos esses sinais, né, que são repercussão, principalmente aqui no VD, é a repercussão do TEP no VD. O pobre do Exatamente. VD, o pobre do VD não deu conta. E os sinais diretos é você, né, angular e ver em uma dos dois pontos das duas janelas o próprio Isso. trombo na Exato. artéria pulmonar grandona lá, o próprio trombo. Ah, olha aqui esse caso do Helder. O Helder é pé frio, hein, Helder? Ter a sorte de ver o trombo saindo do átrio direito. Uma vez eu vi quase cair duro. Uma vez no plantão de UTI do Helder, ele é intensivista, ele é sensacional. Uhum. O ecocardiografista estava fazendo o eco e viu um trombo no átrio direito e o trombo escapou e foi. O ventrículo direito. Então ele viu Pegou o bem teto a na hora, né? cara. Assim. Aí ele, meu Deus! Aí foi trombolizar o paciente. Socorro, Deus! Tinha um trombo aqui, eu olhei e não tinha Não tem mais. mais. Cleidinha, muito top. Esse, Legal, gente. Bom, muito esse bom. achado do trombo, né, é um achado que a gente chama de ultrassonografia de trombo em trânsito, né? Então é dito como os pacientes que têm trombo em trânsito, ou seja, o trombo que circula do átrio direito para o ventrículo direito, átrio direito, ventrículo direito, cerca de 30% desses pacientes já têm embolia pulmonar, tem diagnóstico de embolia pulmonar, né? E se não tem, né, tem uma chance muito grande de ter dentro de um futuro muito breve, né? Porque o átrio está ali, ó, dando sinais que vai navegar para o pulmão. Sai do átrio, vai para o ventrículo, sai do átrio, vai para o ventrículo. Então, assim, né? Tem que ficar de olho aberto, né? Trombo em trânsito, né? É um sinal que o paciente ou já tem TEP, 30% tem TEP, ou vai desenvolver TEP num futuro muito próximo, né? Muito brevemente. Socorro, Deus. Patrícia colocou assim, aqui, sensacional. Aí o Helder, fiz trombólise em tempo zero. Fez o tap na cara dele. Rapaz, mas muita sorte, né? Você encontrar o trombo em trânsito ali, sumindo, indo pro pulmão na hora, Aí ele realmente tem colocou que aqui, ver. ó. Ela tinha mesmo entubada, entrou em insuficiência respiratória. Eu lembro que o Helder contou esse caso, ela piorou saturação, piorou assim, agudamente. Na hora que ele viu esse trombo indo embora, olhou para ela, ela começou a piorar. Olha Nossa, só, ele hipoxêmica, mesmo trombolizou. ventilação mecânica, né? Então, muito Excelente. bem, muito bom. O que mais, gente? Mais perguntas aí para nós? Ei, Pedro, me conte aí um caso clínico aí, que você usou poucos uma vez. Lembra aí. Mas, ó, eu vou usar um caso que a gente, até no nosso curso de POCs, né? A gente começa com uma aula motivacional, né? Para mostrar a importância do POCs, né? Teve um caso nesse hospital que a gente trabalha, em que, né, foi até o Ian, né, o colega, também o sócio da Vex, né, pegou o plantão, né, e foi passado para ele, né, que tinha um paciente super grave, né, noravase de adrenalina, então já estava com vasopressor, né, em dose supramáxima, dose otimizada, combinada, enfim, né. E foi até passado para ele, né, que era um paciente que não tinha mais chance, né, então, assim, se ele parasse, ele já estava reanimado por droga, né. Porque a princípio era um choque séptico, né, de foco pulmonar, né? Então ele já estava com mero, vanco, né? Já estava com antibiótico de amplo espectro, enfim, né? Foi passado para ele que realmente era um óbito, possivelmente na madrugada, né? E aí Ian pegou, né, o ultrassom, né, e fez o protocolo RUSH, né? Que é justamente feito para identificar a etiologia do choque. Como ele era muito grave, né, selecionou esse paciente com um paciente mais grave e foi em cima dele, né? E aí, no protocolo RUSH, o primeiro pilar da investigação é o coração, né? Então, assim, a primeira janela que você faz é para ver o coração. E na hora que ele fez a primeira janela ecocardiográfica, né, ele viu lá um brutal derrame pericárdio com um sinal franco de tamponamento cardíaco,
né? Ele até me mandou a imagem na hora, né? Aí ele falou assim, Pedrão, dá uma olhada nisso Manda aqui, cara. O para mim PD, também. eu vou te mandar a imagem. A imagem é assim, é uma das imagens mais ilustrativas de tamponamento cardíaco que eu tenho que foi gravado lá, né? O pobre do VD tentava abrir, mas olha, era um derrame gigantesco, era um derrame assim muito grande, né? E realmente ele estava francamente tamponamento cardíaco. Eu falei assim, cara, pericardicentese é agora, velho. Então tira porque ele está na iminência de parar. Eu não sei como não parou ainda, né? E aí foi muito bonito, cara, porque realmente eles fizeram, né? Então, né, tinha um cirurgião cardíaco ali junto, né? Então vamos lá, vamos fazer a punção de Marfan aqui agora, guiado por ultrassom, fizeram pericardicentese. E, cara, aquele paciente que estava com droga altíssima, né, noravasodrena, ao longo da noite começou a desmamar a droga vasoativa e chegou no próximo plantão com quase nada de droga vasoativa. Né? Então, é um caso muito bonito, né? Então, assim, como o POCUS mudou Ai, eu me radicalmente. arrepiei. Como Não, é, então, desculpa, assim, como eu falo focos. para ele e aí trouxe a reflexão, né, cara, como POCUS é importante, né? Porque, assim, se naquele plantão, né, tivesse assumido um médico que não soubesse manejar um ultrassom, né, aquele paciente ia morrer, ia ter o seu CPF cancelado naquela noite com diagnóstico de choque séptico, né? Quando, francamente, ele tinha um choque obstrutivo, facilmente, né, diagnosticado com uma simples insonação, que foi a primeira Encostou, insonação que ele já fez. viu. Insonou, já viu. Porque foi, né, protocolo Rush, a primeira insonação é a cardíaca. Na primeira, ele nem precisou terminar o protocolo. Na primeira, ele já viu a causa ali, meu Deus. Preciso intervir. Muito bonita essa história, né? Meu Deus, muito lindo. Imagina, ele ia morrer. Ele ia morrer. E como um choque séptico refratário, e ele tinha um tamponamento, meu Deus. Exatamente. Não, eu posso até falar o nome dele, porque esse paciente sobreviveu, é o Francisco, né? Aí veio a reflexão, né? Quantos Franciscos não morrem, né? Diariamente nas UTIs do Brasil e do mundo inteiro por conta de choques sépticos, né? Que, na verdade, né, são choques obstrutivos, são condições, né, potencialmente reversíveis, né? Por isso que é muito importante, né? Então, o POCUS veio para ficar. Com certeza. Sabe que nas simulações realísticas que eu faço, né, online, eu sempre coloco poucos também. Lógico. Aí, alguns alunos dizem assim, pô, mas a gente não tem poucos, outros têm. Eu disse, ó, gente, vocês vão aprender a conduzir aqui o caso clínico, mas aqui o poucos para quem tiver, porque é uma mão na roda. É, Ó, o doutor Helder fez uma pergunta aqui. O VTI é suficiente para avaliar fluido responsividade? olha, o VTI, assim, quando a gente fala de volemia, fluido responsividade, né, a resposta mais madura que eu encontro para dar, né, é que sempre utilize uma avaliação multiparamétrica, né, porque volemia é uma das coisas mais difíceis que tem, né, para se bater o martelo, né, um ambiente de terapia intensiva e emergência, né, porque tem muitos parâmetros, né, que podem ser influenciados a depender das condições clínicas, né. O VTI é um dos parâmetros que pode ser utilizado para avaliar a fluido-responsividade, sim, né? Então, de repente, se eu suspeito, se eu associo a minha avaliação de volemia, né? Eu vejo lá uma veia cava, né? Que tem uma veia cava com diâmetro muito curto, né? Muito pequenininho, uma veia cava murchinha, né? Faço uma avaliação, olha o meu pulmão padrão A, repleto de linhas A, não tem nenhuma linha B, né? Eu faço a avaliação de uma forma geral do meu paciente e julgo que ele está hipovolêmico, faço uma prova volêmica e faço o VTI pré e pós, né? E vejo que houve um aumento do VTI após a expansão volêmica, eu posso dizer sim que houve uma resposta terapêutica me utilizando como VTI como um parâmetro. Sim, ele pode ser utilizado. Mas a gente nunca orienta a fazer apenas um parâmetro, né? Porque pode ser falho, tudo pode ser falho, né? Até mesmo a veia cava em várias condições clínicas, né? Ela não é totalmente confiável, né? Então, por exemplo, a gente faz, né? Eu e Raíra fazemos muito pós-operatório de cirurgia cardíaca, né? Então, no pós-operatório de cirurgia cardíaca, a veia cava é super questionada, né? Porque o paciente ele sai num estado inflamatório muito grande, né? Então, a circulação extracorpórea, ela envolve citocinas pró-inflamatórias que envolvem, às vezes, vasoplegia. Então, é muito difícil você confiar, né, num vaso, num segmento venoso que pode estar sob a ação de citocinas pró-inflamatórias que geram vasoplegia. Como que eu vou confiar nesse vaso? Né? Então, a veia cava no pós-operatório imediato, né, ela não é confiável. A veia cava, sob algumas condições clínicas, como insuficiência tricúspide, insuficiência grave de VD, ela não é confiável.
A veia cava, quando eu faço a minha avaliação perante um protocolo ultrassonográfico de parada cardíaca, ela não é confiável. Então, assim, a ideia é que eu sempre saiba interpretar, né, meus parâmetros de avaliação de volemia em conjunto, né? Se possível, avalie a veia cava, avalie o pulmão. Se for possível colocar um Swan-Ganz nesse paciente, avaliar as pressões capilares pulmonares, né? Avaliar a PVC, né? Avaliar o VTI, né? Então, a ideia, eu não sei se você concorda comigo, Raíra, mas eu sempre parto do pressuposto que eu preciso avaliar tudo para chegar a uma conclusão mais real, né? Mais fidedigna. O que você acha, Raíra, sobre Eu, isso? eu concordo 100%. Você falou que a avaliação da volemia é uma das coisas mais difíceis na UTI. Eu só mudo para. Eu acho que a avaliação da volemia é a coisa mais difícil que tem na UTI, porque, cara, é, tem muitas variáveis e muitas vezes o paciente está mal distribuído, então ele pode estar edemaciado, mas com pouco volemia, né? Hipovolemia dentro do vaso, isso pode acontecer. Então, com certeza é um maior desafio, né? Principalmente no paciente crítico. E eu concordo 100%. A gente tem que ir juntando todas as informações para aumentar a chance, né, da gente avaliar de forma adequada essa volemia. Nunca posso usar um só parâmetro, né? Ah, só a veia cava, só, sei lá, diurese. Não, tenho que usar vários, inclusive o VTI também não deve ser usado sozinho, deve ser usado em conjunto. Até porque, gente, para você conseguir um bom VTI, você tem que ter alguma prática, né? Eu acho que seria a parte mais difícil do ultrassom point of care, seria o VTI, porque você precisa ter uma certa prática, você precisa pegar a via de saída bem certinho nas duas janelas que você Exatamente. fizer, tem que ser mesmo local, mesmo corte da via de saída. Então, se você erra um pouquinho ali no VTI, você pode ter uma grande variação, e aí tem uma avaliação inadequada dessa resposta volêmica, por exemplo. Então, sim, tem que juntar todas as informações, concordo 100%. E já linkando com outro protocolo ultrassonográfico, justamente com base nessa avaliação, às vezes, errônea da veia cava, que surgiu o protocolo VEXUS, né? Que é um protocolo para avaliação de congestão venosa sistêmica, que ele não parte apenas da cava, né? Então, ele parte de 4 segmentos do sistema venoso, sabendo que a cava é falha, né? Então, além da cava, o protocolo VEXUS para avaliação de congestão, ele leva em consideração a veia hepática, a veia porta e a veia interlobar renal. Então, quando você junta outras avaliações, né, você reduz a chance de errar, né? Então, foi com base nisso que surgiu outro protocolo ultrassonográfico para avaliação de congestão, que é o VEXUS, que pode ser tema de uma outra live, né, Raíra? Sim, sim. E aí você falou um ponto que eu ia até trazer também, por exemplo, da veia cava. A veia cava túrgida, gente, não é igual à hipervolemia, por exemplo, né? A gente precisa Exatamente. juntar outras informações. Por exemplo, eu posso ter você citou aí alguns exemplos, né? Mas eu posso ter um infarto de VD ou um VD disfuncionante por um TEP. E aí a veia cava vai estar ali túrgida, né? Então, tem várias situações que a gente pode ter a veia cava túrgida e não significam hipervolemia. Por isso que a gente tem que ir juntando. Exatamente. E até nesse contexto, falando até de protocolo Rush, de choque, né? Tem alguns perfis de choque, aliás, tem um perfil específico de choque, como choque obstrutivo, né? Que vai envolver tamponamento cardíaco, embolia pulmonar maciça e pneumotórax hipertensivo, que eles vão aumentar o diâmetro da veia cava, mas não por uma condição de hipervolemia, mas porque a veia cava está extremamente pressurizada, né? Então, assim, o aumento do diâmetro da veia cava falseia uma hipervolemia. Então, o paciente não está hipervolêmico. Na verdade, ela está com o diâmetro aumentado porque ela está totalmente pressurizada em função das pressões aumentadas das câmaras cardíacas. Então, é um diagnóstico diferencial, né? Que a gente tem que se atentar, né? Então, veia cava túrgida não é sinônimo de congestão, né? Tem que avaliar todo o resto, né? Fazer uma avaliação mais multiparamétrica para a gente bater o martelo, né? Perfeito. Eu quero fazer esse curso aí já. Nossa, mano, eu estou tentando convencer a doutora Raíra a ser preceptora do nosso curso, mas a agenda dessa mulher é mais fácil conseguir um presidente para ser preceptor que Raíra. A mulher tem uma Né, eu agenda. vou dar aula no seu cursinho hoje, vai dar certo. E doutor Pedro vai dar aula na pós também, gente. Com Vocês certeza, viram com como ele é certeza. muito didático e sensacional. Nossa, aprendi tanto e ainda aprendo com você, Pedro. Todos os dias a gente aprende um com o outro, Raíra. Nossa, demais, né? Por isso que a gente tem que manter esse contato sempre. É verdade. Tem que ser um canal aberto para outras lives juntos, né? Com certeza, que é a primeira de muitas. Muito bom, muito bom. Então, gente, se tiverem mais alguma dúvida, mandem aí. Lembrando, super recomendo seguir Dr. Pedro, seguir Vexus.
E vejam lá o curso, é muito legal. É um curso que é prático, é presencial, de ultrassom. Então, deem uma olhada lá, vejam a próxima turma. Quando é a próxima turma, Pedro? Pois é, deixa eu aproveitar para fazer o merchan, né? A próxima turma é depois de amanhã. A Ai, gente mesmo, está com me falou. A gente está com as duas últimas vagas aí. Quem quiser, né, já se inscreve lá, entra no nosso site que a gente ainda tem duas vagas para amanhã, tá bom? Para depois de amanhã, sábado e domingo. E depois a gente vai ter uma turma no dia 8 e 9 de junho, né? Lá no Dante, né? Que estou tentando convencer a Raíra para ser instrutora junto com a gente lá, né? Oxe, mas rapaz! E amados, lembrando que estamos com as inscrições reabertas das vagas remanescentes da mentoria Domínios Emergências Cardiológicas. Então, logo, logo a gente vai começar as aulas e a gente vai encerrar ou quando acabarem essas vagas, são 12 vagas que a gente ainda tem, ou quando a gente for começar as aulas, né? E quem quiser mais informações sobre a pós-graduação de cardiologia, manda mensagem no direct e é isso aí, vamos junto. Excelente, super recomendado. Raíra Pureza, a Beyoncé da cardiologia do Brasil. Vou arranjar A um mulher... apelido pra ti também. Ai, mas é isso, acho que é Muito isso bom. aí, né? Foi bom demais. Acho que é isso. Muito bom. Então, muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, galera. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Inclusive, pessoal, a gente vai querer até sugestões de temas, né? Para quem nos assistiu hoje aí, né? De repente, sugestões de lives, né? Algum assunto que tenha dificuldade, que quer esclarecer um pouco melhor, né? Em cardiologia com Raíra, em ultrassonografia com a gente, né? Que a gente mescla tudo aí. O que a gente gosta é de conversar sobre paciente grávido, né, não, Raíra? Com certeza. Nosso dia a dia. Então é isso. Muito obrigada. Beijinhos. Fiquem com Deus. Obrigada, Pedro. Um abraço, Raíra. Até a próxima, viu? Até mais, Até. minha Tchau, amiga. tchau. Tchau.